Olá, mulheres! Bem-vindas a mais um Mulher de 40 Mais, aquele programinha para as mulheres de 40, de 50, de 60, até 120, para as novinhas também, que eu sei que elas gostam. As novinhas de 20, 30, que querem saber como é que vai ser essa vida após 40, então elas também estão aqui, são muito bem-vindas. Eu sou Isabela Fortunato e estou aqui hoje para discutir com vocês um assunto muito legal. Essa semana toda a gente vai falar sobre empreendedorismo para mulheres de 40 a mais e como é que vocês vão seguir um passo a passo para poder abrir sua própria empresa, seja para você sair do seu trabalho e ter um negócio seu para você fazer seu horário, fazer do jeito que você quer. Não quer dizer que você vai trabalhar menos, mas quer dizer que você vai poder fazer seu horário. Ou também para você ter uma segunda renda. Você não precisa necessariamente largar o seu trabalho para poder empreender. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo. A gente já sabe, né? Ter uma segunda renda hoje é fundamental, porque a gente não pode contar com uma só, né? A gente não tem mais aquela segurança que o concurso público dava, né? Que a CLT dava. A gente não tem mais essa segurança, até porque os salários que a gente encontra hoje na CLT não são lá essas coisas, porque o Brasil é um peso de imposto que a gente paga, então não dá para dar salários e salários altíssimos e tudo mais. Então, é bom a gente sempre ter uma segunda renda para a gente se aposentar de cuca fresca, com a cabeça tranquila e conseguir fazer as coisas que a gente gosta de fazer, né? Ter um prazer de fazer algo que a gente possa fazer para nós mesmos, para deixar para os nossos filhos e para poder criá-los da melhor forma possível. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre plano de negócios, como estruturar a sua empresa no papel antes de começar. Isso é muito importante para que tudo saia na medida do possível, né? Conforme você planejou. Vários imprevistos vão acontecer, isso é normal, afinal você está numa posição de mais ou menos risco, e a gente vai falar sobre risco daqui a pouco, mas assim, uma coisa que eu te aconselho é sempre ter um mentor. Sempre ter um mentor para poder te ajudar nesse processo, porque se por um lado você não deve delegar essa parte de fazer o plano de negócios para um consultor, você também não deve fazer sozinho. Então, tenha sempre alguém para te ajudar, para garantir que o seu plano de negócios vai ficar com a sua cara, que a sua empresa vai ficar com a sua cara, e em conformidade com os recursos que você tem. Né? Não adianta também dar um passo maior que a perna, porque não vai adiantar. E uma pessoa, um mentor, vai sempre te ajudar nesse sentido, te deixar com os pés no chão. Então, deixa eu me explicar melhor em relação ao que o mentor pode fazer por você e deixar a empresa com a sua cara. Isso, para mim, é fazer missão, visão e valores. Porque eles não são, embora eles não sejam, para mim, a primeira coisa que você tenha que botar no papel para fazer o seu plano de negócios, mas são 3 peças-chave que, se bem feitas e bem pensadas, vão te dar um guia, um fio condutor para você tomar as decisões na sua empresa. Então, assim, o ideal seria o quê? Você começar pelos seus valores pessoais e, a partir daí, tirar os seus valores da empresa. Né? Você pode definir, assim, com uma palavra, mais uma frase, ou só com uma frase. Por exemplo, eu defini os meus normalmente começando com o verbo e o complemento, mas nem todos foram assim. Vou te dizer quais são os preceitos, os valores do Action. Então, compartilhar conhecimento, isso tem tudo a ver com o meu valor de aprendizagem contínua. Transformação da sociedade, transformar a sociedade, fazer pensar, viver a vida que você escolheu viver e ter liberdade de escolha. Então, eu sempre coloquei um verbo e o seu complemento, como você percebeu. Esses valores, eles são feitos pensando tanto nos clientes como nos funcionários. Então, você deve seguir a sua empresa, ela deve refletir o que você quer passar nessa mensagem, nesses valores. Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço antes de aumentar o salário de alguém dentro da minha empresa é oferecer um curso para ela. Pagar um curso para que ela possa se
se desenvolver mais, né, dentro da área ou em alguma área que ela queira. Então, é uma coisa que tem a ver com a minha aprendizagem contínua, tem a ver com compartilhar conhecimento. E outra coisa, eu coloco sempre os mais velhos para ensinar os mais novos, para que não haja para que ninguém segure conhecimento. Eu não gosto que as pessoas segurem conhecimento. Porque conhecimento e informação é poder. Não adianta você segurar conhecimento para você ter poder em cima daquela outra pessoa. Isso não faz parte da minha empresa. Então, compartilhar conhecimento, assim como eu compartilho conhecimento com vocês, eu quero que as pessoas dentro da minha empresa compartilhem os conhecimentos com as pessoas mais novas que vão chegando, porque tem lugar para todo mundo, na verdade, né? Então, a partir daí, dos valores, vamos pensar na sua missão, né? E, consequentemente, na missão da empresa. Por que essa empresa existe? O que motivou a abertura dessa empresa? Lembra que a missão, ela tem sempre uma vertente mais egoísta, a vertente do eu, né? E uma mais voltada para a humanidade, né? Porque a gente tem uma missão intrínseca que é servir ao outro, ajudar o outro. Então, tem uma missão que é mais aberta para a sociedade. E a visão? O que é a visão? Ali é o seu objetivo, inclusive seus objetivos monetários. Quanto você quer faturar por ano, onde você quer chegar, né? É o para que a sua empresa existe. Em vez de por que é uma causa, ele é uma finalidade. Para que a sua empresa existe? Onde você quer chegar? Qual a sua finalidade? É um pouco menos romântica e mais objetivo do que a missão, mas é algo para você ter sempre em mente quando você tiver que tomar qualquer decisão dentro da sua empresa, certo? Bom, eu falei que não era para a gente começar pela missão e pelos valores. Eu só estava explicando para vocês por que você precisa de um mentor para aplicar essas ferramentas para você e te ajudar a tirar de você o que há de mais profundo, porque essas coisas precisam estar realmente dentro do seu coração. Agora, na verdade, eu acho que a gente deveria começar mesmo pela persona, na verdade, mais do que pela persona, pelo público-alvo, pelo nicho e pelo produto. Então, você tem que pensar no que você quer vender, né? Mesmo que esse produto seja um serviço, descrever esse produto nos mínimos detalhes, descrever os objetivos que ele vai trazer para o seu público-alvo. E aqui vale também fazer uma lista das objeções que você pode encontrar e como rebater essas objeções, né? Pensa também na sua esteira de produtos, né? Qual vai ser o carro-chefe, quais vão ser os produtos secundários, quais vão ser os produtos de upsell, downsell, a gente vai falar melhor sobre isso nas estratégias de venda. Então, pensando no seu público, isso vai nortear toda a sua estratégia de marketing, ou seja, a comunicação com o seu público, né? Como você vai persuadi-lo para que ele possa comprar seus produtos, né? Aqui a gente já pode até pular diretamente para o plano de marketing, né? Porque eu falei em persona, e a persona nada mais é do que um expoente específico, é você pensar de forma específica no seu público-alvo, né? Aqui você vai pensar não só nos dados demográficos, aqui núcleo social ele pertence, em que bairro ele mora, que tipo de carro que ele dirige, você vai pensar que idade que ele tem, você vai pensar nessas coisas, mas principalmente você vai pensar em como ele se sente, no que ele pensa, do que ele precisa, onde é que ele se informa. Então, onde ele busca informação, por exemplo, vai ser exatamente o canal que você vai utilizar para poder divulgar os seus produtos, certo? A linguagem que ele utiliza vai ser exatamente a linguagem que você vai utilizar para divulgar os seus produtos, para persuadi-lo a comprar. Então, isso é muito importante você ter em mente um cliente específico para você poder se comunicar. E toda vez que você for fazer uma peça de marketing, você vai pensar em como se você estivesse dialogando diretamente com essa pessoa. E agora, passando do plano de marketing para o plano de vendas, eles são muito interligados, né? Mas aqui devem estar todas as suas estratégias para poder vender esse produto que você idealizou e, principalmente, vai te dizer, esse produto vai te dizer quanto você vai gastar de verba na estratégia de marketing. Porque, assim, o carro-chefe, por exemplo, vai precisar de mais verba do que os produtos de upsell e downsell. O que são esses produtos de upsell e downsell? São produtos para quem você, por exemplo, que você vai oferecer para quem já comprou de você, já compraram o seu carro-chefe,
agora você vai subir ele de nível, você vai fazer um upgrade na compra dele, ele vai comprar o curso 2.0, por exemplo, o curso mais avançado, se for um curso que você estiver vendendo, né? E o downsell, o que que é? É basicamente, vamos supor que a pessoa não esteja com dinheiro para comprar o seu produto, porque não é o ticket que ela imaginou, mas você tem um produto de ticket mais baixo para poder oferecer e não perder a venda. Então, você vai ter sempre um produtinho mais barato para você estar sempre ali em comunicação com o seu público-alvo, não deixar ele se dispersar, né? Pelo menos algo que pague o custo de propaganda. Aliás, precificar o produto é um passo muito importante, deve ser feito levando em consideração alguns fatores. Por exemplo, quanto custa o produto em si e quanto você quer colocar de lucro nele, normalmente são os 15%, 20%. Qual é o preço cobrado pelos seus concorrentes, né? O que eles oferecem, e a partir dessa informação, você vai desenhar como você quer se diferenciar dessa concorrência, né, dessa empresa, ou como é que você quer que o seu produto se diferencie do outro produto, como é que a entrega tem que ser feita, né? O nome disso é benchmarking, que basicamente é quando você pega para analisar os seus concorrentes, né? O que eles estão fazendo para você ou seguir pela mesma linha no que estiver dando certo, ou se diferenciar no que você acha que pode ser diferente, do que pode ser melhorado, né? Seguir sempre. Você vai ter sempre que ter um diferencial, né? Obviamente, porque ninguém vai comprar a mesma coisa pelo mesmo preço, não faz sentido. Então, ou você tem que ter um preço menor, ou você tem que ter o mesmo preço que entrega melhor, ou você tem que ter um preço mais alto que entrega muito, 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 muito melhor, né? Então, assim, isso a gente chama de pesquisa de mercado também. E com a internet ficou muito mais fácil de fazer do que quando eu comecei lá atrás, que a gente não tinha como, por exemplo, fazer uma enquete no Instagram, por exemplo. Hoje a gente tem como fazer uma enquete no Instagram e saber o que o nosso público está precisando, o que eles não estão precisando, o que eles estão pensando, o que eles não estão pensando. Então, isso é muito fácil de se fazer na internet. O preço dos seus produtos deve também levar em conta o seu público-alvo. Ou seja, por exemplo, para sexy shop, uma coisa que acontece muito, todo mundo compra dos mesmos fornecedores da China, tá? Só que, às vezes, uma pessoa que quer incrementar esse produto para vender para um público-alvo de mais alto nível, ele vai fazer uma embalagem diferenciada, né? Vai dar uma roupagem diferenciada para esse produto, vai fazer uma propaganda diferenciada, vai ser completamente diferente do que, por exemplo, se você tiver vendendo para um público que você sabe que quer um preço mais em conta e não se importa se o produto vem da China ou se não vem da China, né? Essas coisas. Porque tem gente que se importa com isso, tem gente que não, simplesmente não tá nem aí para essas coisas. Amém, Senhor, tem lugar para todo mundo, é o que eu sempre falo, tem sempre lugar para todo mundo, né? E agora vamos passar para o seu plano do operacional, que é o que você mais sabe fazer, né? Como é que tudo tem que funcionar? Eu sei que você sabe isso de cor e salteado, e talvez você vá pensar, eu não preciso botar isso no papel, porque eu já sei fazer o meu operacional. Inclusive, você começa fazendo o seu operacional, né? E um erro que a gente comete é começar a nossa empresa a partir do operacional. A empresa começa a partir do plano de negócios e não do operacional. Mas eu sei que você já sabe de qual é salteado, como fazer, só que você precisa pensar que muito em breve você vai ter que largar mão do operacional. Você vai ter que botar alguém para trabalhar para você ficar na estratégia. Empresária que se preze fica na estratégia da empresa e não na linha de frente, tá? Isso é muito importante. Então, assim, faça um manual bem detalhado de como deve ser o seu operacional, de como deve ser o passo a passo para fazer o seu operacional, para que você possa dar um treinamento a partir daquilo ali para uma outra pessoa fazer essa parte para você. Pensa sempre que você vai ter funcionários que vão fazer partes do seu trabalho para você e como você gostaria que ele fizesse exatamente igual a você, né? Às vezes não é nem uma questão de fazer melhor ou de fazer diferente, é uma questão de fazer igual a você. Por isso, ele precisa de um manual bem detalhado, né? Estruturar
essa parte do seu plano de operacional, a gente parece que a gente não precisa dele, mas não é bem assim. Então, toma cuidado, faz com muito cuidado, com muito detalhamento, né? Quais são as coordenadas que você daria para uma pessoa fazer no seu lugar? Tenha isso muito em mente, e não caia nessa de não fazer porque você já sabe de qual é salteado, tá bom? Agora, vamos passar para a parte mais difícil, mas mais importante do seu plano de negócios, que é o orçamento. O orçamento é muito importante, então faça uma lista de tudo que você vai precisar para você poder abrir a sua empresa com o mínimo viável. Ou seja, vai devagar. Qual é o mínimo que você precisa para poder abrir o seu negócio? E para colocar pelo menos um produto no mercado. Do que você precisa? E depois você faz um orçamento com como você gostaria que fosse. Como é que você gostaria que fosse a sua empresa? Como é que você quer que ela seja? E faça um orçamento também com tudo, assim, com ela funcionando a pleno vapor. Eu gostaria, por exemplo, primeiro você começa vendendo no e-commerce e depois você abre um quiosque no shopping, por exemplo, né? E depois você abre uma loja. Então, onde é que você quer chegar? Descreva isso também e orce isso também. Eu sei que não é o que você está pensando em fazer agora, mas para você ter uma noção de como será o seu crescimento. Por quê? Porque, assim, você vai perceber que, às vezes, os nossos sonhos estão muito mais perto do que o que a gente tem dos nossos recursos do que mais longe. Às vezes, a gente pensa numa loja no shopping como uma coisa, assim, absurda. E, às vezes, nem é. Às vezes, você tem um shopping que está meio falido ali e está com o aluguel super baixo, e ali pode ser um bom ponto de venda para você, quem sabe, né? Dependendo do que você estiver vendendo. E, por último, faça um plano de contingência. Ou seja, o que pode dar errado no seu negócio, né? Pensa em como solucionar, e aqui você pode deixar sua criatividade voar, porque solução de problemas é criatividade pura. Então, assim, lista tudo que pode dar de errado, pergunta para você mesma qual é o pior cenário. O que pode acontecer? Eu acho que a gente já passou pelo pior cenário, que é ter uma pandemia no meio do seu negócio, né? Então, esse não é o pior cenário. Esse é o pior cenário. Então, a gente já tem aí, já está vacinado, literalmente, contra o pior que pode dar no seu negócio. Então, vá utilizando recursos, vendo a partir dos seus recursos, vá utilizando a sua criatividade para você poder solucionar todos os problemas da forma mais completa possível, da forma mais interessante possível, né? Que outras pessoas não iriam pensar. Então, faça o seu plano de contingência. É exatamente nesse ponto do seu plano de negócios que o empreendedorismo deixa de ser um risco para ser algo viável, para ser algo factível, né? Lembra que eu falei que eu ia falar de risco? Quando a gente faz um plano de contingência, a gente minimiza os riscos. Pronto. Agora você tem o manual da sua empresa nas suas mãos, então ela vai dar certo. Não tem como não dar certo. Não dar certo não é uma possibilidade. Não tem plano A e plano B. Esse é o seu plano A e ele vai dar certo. Persista. Uma empresa, ela não dá certo da noite para o dia, tá? Persista. Vão vir coisas, vão vir questões. Você já previu essas questões no seu plano de contingência, então só fica no plano que vai dar certo. E aí, o que você achou do conteúdo de hoje? Hein? O que você está achando desse conteúdo, dessa semana de empreendedorismo aqui para as mulheres? Me diz aí se você gostou, vai lá no @m40mais para me dizer o que você gostou, o que você não gostou, me dá ideias, me dá o seu feedback, que ele é muito importante para mim, tá bom? Então, um beijão para você e a gente se vê amanhã com mais empreendedorismo para mulheres. Beijo!